Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um episódio do YouModecast, o seu podcast aí de inovação e tecnologia na moda. Comigo, o host, não mais iniciante, Saulão, beleza, man? Aí, já posso pedir música, né? Já pode pedir música. Já é a terceira, então... Terceiro episódio. Já ganhei um benefício. Sandrão, bateu seu recorde, assumiu aqui o lugar do João, que aí nos esqueceu e agora, sim, segunda temporada com Saulo Arruda na parada. Isso aí, tô junto. Show de bola, man. E com quem a gente vai bater um papo hoje? Hoje a gente tem uma pessoa muito legal que vai falar sobre coisas muito místicas. Sensacional. Né? Um assunto que a gente nunca abordou aqui, que ninguém sabe nada sobre, inclusive a gente. Então, hoje é dia de aula. Tem até filme sobre isso. Tem já, até né? filme e a gente não assistiu. Então, hoje a gente tem aqui a Maia, da consultoria, da empresa, da Mind-E, né? Para quem conhecer do outro nome. E ela vai falar com a gente aqui, com toda a experiência dela, com desenvolvimento de produtos digitais, focada na área da moda, né? E hoje tem uma palavra-chave aqui muito importante que se chama metaverso. Uau. Então hoje a gente vai sair daqui sabendo que bicho que é esse. É aquele do filme do Doutor Estranho, não é? Do Doutor Estranho, multiverso, né? Mas eu tenho outros filmes também para indicar que explanam bem sobre isso que a gente vai falar. Legal. Não, mas eu fico brincando mesmo com esse tema, metaverso, multiverso, entre universos, enfim. Não, e tem engraçado que às vezes a galera brinca junto, né? Você não tá falando coisa com coisa e a galera continua o papo. Porque como ninguém sabe o que é, Exatamente, todo mundo concorda, acho que ele deve estar certo. Agora a gente não vai mais ter essa desculpa, Não né? De que não sabe nada sobre. Então conta pra gente aí de onde você veio, qual que é a sua história, o que você oferece aí no dia a dia pra gente te conhecer melhor. Que legal, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco de conhecimento e falar um pouco sobre metaverso, que é um tema tão místico, né? Vamos dizer assim. Então, existe, não existe, a gente tá, não tá, como é que entra, como é que faz. Mas, enfim, vou explicar como é que eu cheguei até aqui, Perfeito. como é que eu cheguei nessa posição de falar sobre metaverso. Minha formação é em negócios da moda. E quando eu me formei, gente, faz tempo, tá? Era no off ainda, então eu trabalhei... Mas faz mais de 20 anos ou não? Faz quase 20 anos. Ah, legal, porque aqui a galera que passa, que é tudo 30, 40 30, anos 40. de mercado. Exatamente. De mercado, né? Exato, é bom que quando, na verdade, eu fiz uma faculdade antes de fazer moda, eu fiz Relações Internacionais. Legal. E aí eu me senti deslocada desde o primeiro dia. Isso é importante falar. E aí, gente, quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Enfim, consegui um estágio numa empresa que fazia importação de tecido. Quer dizer, importava várias coisas, entre elas tecido, que era a área que eu cuidava, enfim. E aí, ao invés de eu me preocupar com o meu trabalho em si, minhas metas e tudo mais, eu ficava preocupada em saber o que ia virar aquele tecido. Para onde ele ia, quem comprava, no que se transformava. E aí eu falei, acho que, não sei, tem alguma coisa errada comigo aqui. Mas naquela época, enfim, aí tem mais de 20 anos, moda não era uma opção de faculdade, entendeu? Era praticamente você se graduar em corte e costura. Era tipo músico, né? Tipo músico, isso. Você só faz, né? Não, assim, você faz alguma coisa além de tocar, né? Quer dizer, você faz alguma coisa além de ser profissional de moda, enfim. E aí eu vi que não tinha jeito mesmo, que meu negócio não era relações internacionais, que era muito mais moda, mas também não sabia o quê. Então, antes de voltar para a faculdade e tal, eu fui fazer um curso de produção de moda no Senac e já comecei a trabalhar com produção de moda na Editora Abril. Então, já era total off, tá? E também nessa época, só para vocês terem uma ideia, nossa, agora desempoeirou total. Mas assim, não tinham muitos computadores na faculdade, tá? A gente não tinha, assim, computador à torto e à direita e internet à vontade, não era bem assim. E então era outra época, a gente via as coisas de forma diferente e a revista era muito importante, o papel da editora de moda era muito importante, ali ela que ditava o que ia acontecer ou não. A tendência. Isso, ela que viajava e aí voltava e falava, eu detenho o conhecimento e agora eu vou fazer o favor
né? Começou legal, eu vou compartilhar um pouco com vocês. E a gente, uau, né? E era sempre uma pequena contribuição e o grande conhecimento ficava com ela. Mas, enfim, eu fiquei muitos anos na Editora Abril e, nesse tempo, a internet começou a se democratizar bastante e eu comecei a questionar o trabalho que eu fazia lá em relação a não ter interatividade nenhuma. Então, a gente se manter criando os editoriais de moda, daquele jeito, a gente define tudo, como é que vai ser, e as pessoas já tendo acesso à internet, algumas blogueiras surgindo, e aí surgiu a Tássia Naves, e aí ela já começou a editar um pouco, não é editar tendência, ela começou a compartilhar conteúdo de moda e ganhar uma relevância semelhante à das editoras que estavam há 30 anos comandando o negócio. E aí já começou a mudar. E aí eu falava, mas gente, não faz mais sentido eu fazer um trabalho de um mês, tá? De definição de pauta, o que a gente vai trabalhar nesse editorial, produzir, colocar lá na revista e depois a pessoa vê o editorial. Então, eu tenho esse trabalho de geração de desejo. A pessoa deseja aquilo, aí ela quer comprar. Qual era o processo pré-histórico? Vou explicar para quem não vivenciou, tá? Ia lá para o final da revista, olhava as marcas, aí ia lá nos créditos. Gostei dessa blusa da marca tal. Aí voltava lá na última página, pegava o telefone da marca. Aí vamos supor que você morava em São Paulo. Caraca, ó. Caraca. Aí voltava lá, vamos supor, você era de São Paulo, a marca era de Minas. Comum isso. A gente fazia a produção através de assessoria de imprensa. Então, toda a coleção daquela marca estava numa assessoria aqui em São Paulo. E aí o cliente ligava no showroom em Minas. Falava, eu estou em São Paulo, queria comprar a blusa que saiu na revista X. Aí a pessoa do showroom falava, então, eu tenho 10 pessoas que vendem a marca. Tá, mas eu quero a blusa. Então, não sei quem tem a blusa. Toma aqui 10 telefones, liga lá. Liga para os representantes, vai visitar. Exatamente. Quer dizer, corre aí atrás. E aí eu falava, mas gente, isso não faz sentido nenhum. Que absurdo isso. E aí eu comecei a ficar meio revoltada, assim, né? E eu trabalhava para uma outra revista de noiva, uma revista super pequena, que nem se comparava à Editora Abril, porque isso, assim, era o auge da Editora Abril. E essa revista, ela já fazia o making of. Então, já tinha uma versão para tablet, já era meio digitalizada. Tá pensando que, na época, aquilo era o máximo, né? Sim. E aí... A gente está falando de que ano, mais ou menos? Tablet é 2010 para frente. Tipo, fiquei até com vergonha agora, mas é tipo 2005. Legal. Só para é bom para contextualizar situar no tempo, né? E aí, então, essa revista pequenininha já tinha uma mentalidade diferente, e aí eu comecei a entender a questão de que não adianta, se eu não tiver à frente do negócio alguém que tem a mentalidade, eu não vou conseguir andar com o meu negócio. Com o meu negócio, no caso, eu queria ir para o digital e não estava rolando, né? Então, eu acabei saindo, aí fui fazer outras coisas, trabalhei com publicidade bastante tempo, mas aí era meio off. E aí, nisso, as blogueiras foram se consolidando, tá? Com os blogs de look do dia. E aí, começou a surgir a questão do afiliado, né? Então, era assim, a blogueira ia lá, postava o look... A marca que tinha o e-commerce disponibilizava um link e você podia clicar ali para comprar aquela peça. Poucas marcas tinham e-commerce nessa época, de moda, né? Sim. Você tinha aí grandes e-commerces estabelecidos, mas era de livro, de CD, né? Na época era isso, gente. Pré-história. E aí, mas de moda não tinham tantos. Quando a Dafit chegou no mercado, deu uma revolucionada pra gente, né? Mas até antes da Dafit chegar, então, meu primeiro cliente digital foi um marketplace do Bom Retiro. Infelizmente, ele não existe mais, ele não conseguiu sobreviver, essa que é a verdade, por uma questão de mentalidade dos lojistas. Então, era já a segunda geração ali do Bom Retiro, né? Eram os filhos, que tinham viajado bastante e trazido o modelo dos Estados Unidos, de atacado pela internet, e montaram um marketplace. A gente nem usava esse termo, na época era shopping virtual, né? E aí, eles tinham conseguido já trazer vários sellers, mas só para vocês terem uma ideia, eles tinham pego financiamento no BNDES para pagar a plataforma. Era muito caro, era outra época. Isso aí...
Eu também não sou muito boa de datas, tá? Mas era tipo 2010, 9, 8, por aí. Entre 8 e 10. Por aí. Que foi quando esse modelo começou, de fato, a vingar, né? Exatamente. Que a compra online começou a ter relevância, né? Econômica, falando. Exato. E que você tinha tecnologia também mais confiável. Smartphone, né? Eu acho que foi o momento onde você teve 3G e smartphone, a coisa começou a evoluir. Né? Exato, verdade, é mesmo. Tudo está conectado, né? Porque vem eles com a ideia e a tecnologia acompanhando. Depois a gente vai ver muito isso falando de metaverso, né? Você precisa que um monte de coisas aconteçam simultaneamente para o negócio virar. Mas aí nessa época, então, era essa nossa realidade. Era muito caro. Os sellers não aderiram real, tá? Eles aderiram no papel, mas na prática, como que era? O fluxo operacional frente a uma loja do Bom Retiro, imagina, o cara tem um predinho de 3 andares. Aí lá em cima ele corta, embaixo ele costura, no térreo é a loja. Então, assim, em 2 dias tá pronto um negócio que saiu numa novela, num filme, não sei o quê. Aí eu falava para ele, então, você tem que separar 1, 2, 3 grades, sei lá, e me dá aqui, tá? Que eu vou pegar essa peça, aí eu vou juntar com outras, aí eu vou chamar uma modelo, vou fotografar, aí eu vou tratar a imagem, aí eu vou fazer cadastro, aí eu vou subir campanha, não sei o que lá. Quer dizer, eu demorava 2 semanas para subir o negócio. Nisso, o pai, né, que era o dono do business, já tinha colocado aquela grade para vender, então dava muito furo. A gente conseguia fazer o trabalho, aí quando vendia não tinha mais. Dava né? quebra. E dava você quebra. Queria aquela, né? Você queria aquela. E aí, então, a gente viu que não estava rolando, né? Que o mercado não estava preparado ainda, uma pena, porque depois de alguns anos, vários outros negócios parecidos, enfim. Mas até hoje, lá no Bom Retiro, é a mesma dificuldade. Anos depois, eu fui trabalhar num outro marketplace no Brasil, no Bom Retiro, e mesmo os problemas a gente vivenciou. E aí, quando eu entrei ali, eu falei, bom, é aqui mesmo que eu tenho que estar. É isso aí. É gerar desejo e botão comprar. Daí, muito bom. Aí eu me encontrei. Falei, é isso. Tá, beleza. E depois eu fui entender que o meu negócio que é isso que eu faço hoje em dia. Canal de venda digital. Tá? Daí não importa mais aonde. Eu quero saber o seguinte, você faz todo o trabalho de geração de desejo, eu vendo como isso? Tá? Mas assim, na época era isso que eu tinha, então assim, beleza, gerar desejo, botão comprar. Então é esse. E a gente está falando de varejo, né? Não é nem de atacado. Então, apesar de eu ter começado no atacado, depois eu fui para o varejo, porque também era bem mais fácil, né, de trabalhar. Tem mais gente, né? Tem mais gente, eu tinha menos problemas em relação à curiosidade do estoque, que era a maior dor naquele momento. Enfim, e o ticket é mais baixo, então a conversão é diferente. É tudo diferente, menos resistência, né? E aí, apesar de ir lá no Bom Retiro, a gente ter argumentos bem interessantes para a indicação da compra. Então, o pessoal que pegava o ônibus, vinha de não sei de onde até o Bom Retiro, passava o dia comprando. Quer dizer, você tirava tudo isso, né, desse lojista e falava, esse produto que você já conhece, compra online, né? Ainda não era tão efetivo o trabalho de WhatsApp, porque hoje a gente consegue transitar facilmente entre, né, e-commerce e WhatsApp e tal, mas não era tão forte ainda. Até comprar dentro do WhatsApp, né? Então, você faz até a transação. Faz a transação se quiser. De 2020 para 2022 não foram 2 anos, né? Foram mais ou menos uns 10 por conta de pandemia. Sim. Nossa, acelerou a evolução, né? Muito. Vai ou morre, né? Exato. Foi essa migração... Foi bom pra mim, tá? Que eu trabalhei pra caramba. Todo mundo que não quis fechar comigo me ligou. Né? Tá? Olha aí, ó. Ai, por favor. Transformação digital acelerada. Exatamente. Né? Então, assim, que bom. Teve esse processo todo. Mas aí, então, eu fui pro varejo. Daí, quando eu fui pro varejo, é outro bicho, mas é super legal, é muito rápido e tal. E aí, fui pro e-commerce e nunca mais saí disso, tá? Daí, eu considero que eu só fui evoluindo no sentido de adicionar canais de venda digitais. Então, né, WhatsApp, outras modalidades que a gente faz híbrido, né? Enfim, marketplace, enfim, tudo quanto é tipo de venda usando o digital. Agora, eu considero que tudo é digital, porque até o físico passa pelo digital, então... O Phygital, né? Que o tal do Phygital. Mas tudo passa. Então, quando eu trago números do impacto do digital nas vendas do físico, é um negócio surreal.
Então não dá mais para eu falar físico ou não, né? Então o desejo está na sua mão, né? O Sidney. Exatamente. Aqui, Todo né? o processo de descoberta do produto está no digital. Então, ainda que eu conclua comprando físico, ele começou ali. Então, ele começou no Instagram. Então, não tem mais como eu separar Instagram, uma TikTok, coisa. o próprio TikTok. Facebook, né? Tem um episódio com o Sidney Raulino, foi um desses que eu buguei, onde ele explicou o conceito de Phygital. É o episódio que mais está crescendo. Então, assim, na época não teve muitos plays, agora já está em terceiro ou quarto no ranking que a gente publicou, né? Agora que vai entrar o do metaverso, aí Também ele vai para Eu acho o que primeiro. esse não vai ter nem graça, né? A galera Vamos ver, vai porque babando o em cima de primeiro é o da metaverso. Shein, né? A Shein tá todo Ai, mundo nossa, outra verdade. hashtag, Eu né? vi Hashtag essa. dissecando, Nossa. que a gente dissecou os processos da Shein, então tá lá em cima Não. que ninguém pega. Aquele ali eu vi, foi sensacional Vai sair mesmo. do Omnichannel também, que é outra palavrinha boa. Também, Né? Então, dentro desses conceitos, eu acho que tem muita coisa interessante que parecem coisas muito distantes, né? Mas não Quando a são, gente né? fala, né? Aí, quando você começa a juntar tudo isso, você vê que o digital, né? O seu crachá, ele permeia tudo isso, né? Porque você me falou uma palavra-chave muito boa, que é o canal. Né? Então, o canal de venda não é mais onde a venda acontece, necessariamente. Né? Então, o canal de venda, muitas vezes, é onde a venda começa. Né? É o despertar do desejo. Né? E aí, a gente queria saber um pouquinho, dentre essa história, como que você saiu de e-commerce para metaverso? Como que foi esse gancho aí? Então, na verdade eu não saí, né? A gente já estava. A gente já estava inserido no... Mas só para concluir, então Claro. eu fiquei nessa coisa de e-commerce até eu bugar, tá? Aí até depois de uns 3 burnouts eu falei, acho que já Caramba. deu, né? Já tá bom, então vou para uma outra posição, enfim, e aconteceu da fundação da MindE, e é isso, eu tenho mais 2 sócios, e a gente atende players diversos, desde a indústria, então a gente atende indústria têxtil, até o comerciante da 25 de março. Legal. E a gente tem diversos clientes de tamanhos diferentes e tal. Nesse meio do caminho também acabei indo para a área de educação, então eu dou aula. No momento eu dou aula na SPM e na Belas Artes. Mas eu dei aula no Senac também, na Impacta, na Metodista, enfim. Sempre na pós-graduação, disciplina e-commerce ou omnichannel, tá? Show. E aí, ainda não... spoiler. Vai sair agora a primeira disciplina Web 3.0 para falar do metaverso, mas enfim. Aí o que aconteceu? Como o meu trabalho ele vai evoluindo conforme a tecnologia, então é natural que eu fosse evoluindo conforme coisas fossem aparecendo. E aí eu me tornei essa pessoa de pensar o canal, independente de qualquer coisa. Porque num determinado momento ali da carreira, eu ocupei uma posição de gerente de marketing de uma varejista. E aí não tinha mais como pensar separado. Até então tinha. A gente sempre teve, sempre não, mas no passado, na pré-história lá, gerências separadas, né? Então, gerência do varejo, gerência do atacado, gerência do e-commerce. E eu atuava muito nessa gerência de e-commerce. Quando eu fui para a gerência de marketing, onde o e-commerce estava integrado, aí eu passei a ter uma visão diferente e olhar para os resultados de forma diferente. Na prática, né? Eu já olhava assim, mas como a empresa era estruturada dessa forma, então eu olhava para o meu e pronto. Mas não que fizesse tanto sentido. Sim. E aí, então, as coisas foram evoluindo, a gente teve pandemia. Daí, daqui a pouco, eu vou contar quando a mudança aconteceu de fato, tá? Aquela hora X. Foi quando o Zuckerberg postou aquele vídeo falando que o Facebook ia chamar Meta e que a gente estava vivendo o metaverso, e daí bugou todo Há mundo. uns 10 anos atrás, não foi? Gente, foi acho que dois anos atrás só, mas parece Talvez que foi nem tipo isso, 15 anos, sabe? Parece que foi muito tempo. E aí, quando ele falou isso, já estavam acontecendo muitas coisas relacionadas a metaverso. Mas eu acho que o importante da gente falar é que a gente já vive no metaverso. Faz tempo. Na verdade, desde sempre. Você, eu, vocês. A gente já está no metaverso. E aí vem a pergunta: o que é metaverso?
Como assim? Boa. Aí tem várias definições, a gente podia passar o podcast todo falando sobre definições de metaverso. Mas eu vou fazer um compilado de tudo e tentar chegar no que eu considero que faz mais sentido, tá? Então, o metaverso tem muito a ver com a nossa identidade digital, tá? A integração entre as coisas, a comunicação, tem muito a ver com isso. Partindo dessa definição, então, desde que a internet existiu, a gente já estava no metaverso. O que aconteceu é que a gente foi inserindo camadas conforme a tecnologia foi evoluindo, 3G, 4G, 5G, enfim. E a nossa interação digital foi ficando mais aprofundada, mais realista, mais tudo, né? Mas, então, desde que a gente começou a ter uma preocupação com o nosso eu digital, a gente já estava no metaverso. Então, eu posso dizer que desde que eu criei a primeira conta de e-mail... No Fotolog. Isso, sei lá onde foi, tá? Mas desde que você criou aquele seu e-mail... tipo, fulano surfista, @bol, ou Bruninha, não sei das quantas, sabe? Assim, e você... ali, você já estava pensando na sua identidade digital, porque o seu e-mail já dizia alguma coisa sobre você, né? E quando você entrava no chat do UOL, mas isso é só para alguns, tá? Não é todo mundo que vai saber do que a gente está falando. Exato. Mas quando você entrava no chat do UOL e criava um nickname ali... Não dava para pôr foto, mas você podia escolher tipo uns 3 avatares, né? Homem, mulher, loiro, moreno. Já era isso. Perfeito. Tá? Então, Legal. a gente sempre viveu no metaverso, que não necessariamente esse metaverso que a gente fala, ele é digital, né? Ele é uma realidade paralela. Mas tem como a gente falar sobre uma realidade paralela? Não tem como a gente falar, porque a gente é híbrido. Então, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá. A Marta Gabriel, que é uma profissional sensacional, ela fala muito sobre isso e ela se revoltou, foi legal isso, quando começou a surgir essa história de metaverso para cá e para lá, e modinha e tal, e cursos, né, tal, e como é que fala? Aqueles empreendedores de palco que vão falar, tipo, agora eu vou explicar o que é metaverso, né? E a tese dela de mestrado, em 2006, foi sobre o Second Life. Não sei se vocês lembram do Second Life. Mas se você não lembra, melhor pesquisar para entender o que a gente está falando. Então, assim, olha há quanto tempo ela já estava falando sobre isso. Então, ela fica pé da vida e fala, gente, nós estamos no metaverso desde sempre, entendeu? Não é isso. A questão é que o Zuckerberg falou e todo mundo... Opa, deu nome, peraí. né? Deu nome. Isso, metaverso? O que é isso? Então, a nomenclatura metaverso saiu pela primeira vez num livro chamado Snow Crash. Não sei se... Não conheço. Eu vi você balançando a cabeça, achei até que você tinha lido 2 vezes. Mas, enfim. 2 vezes, né? Que falava de um entregador que tinha uma vida paralela, onde ele era um tipo super-herói, e aí ele tinha superpoderes e tudo mais. E o que é isso que ele está falando lá no livro? É isso que a gente está jogando no Fortnite, por exemplo, tá? Então, ali eu posso construir meu avatar do jeito que eu quero que ele seja. Aí eu saio da condição de ser o que eu posso ser. Então, vamos lá. Sem polêmicas nem nada. Mas eu, Maia, eu tenho uma estatura. Então, assim, não adianta eu falar, eu quero ter 1,90. Eu não tenho 1,90. Ponto. Eu quero que meu cabelo seja assim. Em algumas circunstâncias até dá, outras não. Ou eu quero que a minha pele... No caso, né? Enfim, quero ter cabelos longos, cacheados, enfim. Dá, você poderia fazer um transplante, mas no caso, né, só para contextualizar um pouco, eu saio dessa condição do que eu sou para uma condição do tudo que é possível ser. Então, eu posso ser da cor que eu quiser, da estatura que eu quiser, com o corpo que eu quiser. E isso não é nada além do que muita coisa que a gente já vê no Instagram de aplicação de filtro, né? Então, eu costumo falar muito isso e dou até risada, assim, sério, sem brincadeira. Já chamava uma galera de avatar, tá?
antes da gente ficar falando sobre Avatar, porque eu encontrava pessoas e não reconhecia. Então, como eu trabalhei muito tempo com produção de moda, e aí contratava muita modelo, ou homem ou mulher, enfim, muitas vezes eu não reconhecia a pessoa que chegava. Então, eu contratava pelo Instagram, e a pessoa chegava e eu falava, tipo... quem é você, né? Assim... Oi, né? Tudo bem? Eu sou a fulana. Não, não é possível. Aí eu ia no cantinho, olhava no celular, olhava a pessoa e falava, não pode ser. Não é. Então, essa aplicação de filtro já é isso. Eu quero me transformar em alguma coisa que eu não sou. É a minha identidade digital. Então, no Instagram, eu sou assim, assado, né? Sou magra. Eu sempre falo que no metaverso eu uso cropped, entendeu? Tipo, saias e afins. E no dia a dia não rola, entendeu? Mas ali eu posso ser como eu quiser, testar estilos, enfim. E um ponto super importante... que tá bugando ou não? Sim, não. A definição é perfeita, porque até eu tinha uma ideia, vim até conversando com o Danilo no caminho, falando desse negócio de metaverso. Cara, isso aí pra mim é a maior bobagem do mundo, esse negócio de metaverso e tal. E eu ficava falando pra ele, cara, tem um jogo chamado The Sims, que as pessoas jogavam, aquilo é metaverso, com os gráficos melhores do que tem hoje. E assim, é perfeita a definição dela, porque agora eu entendo que de fato sempre foi... Sempre estivemos. Então, quando fala ali do bate-papo, o aula do chat, cara, você entrava numa sala, você era de um jeito, você entrava em outra sala, você era do outro. Criou 2 personagens perfeitos. Você podia ser homem e mulher, né? Enfim, tinha bastante zoeira também. Assim, era difícil levar meio a sério o chat, né? Tinha bastante disso e dá pra gente levar isso em vários aspectos. Então, eu criar um perfil no Instagram totalmente modificado. Então, isso. Mas, voltando para a questão da definição, tem várias definições. A definição que eu particularmente mais gosto é do Champuri. Ele fala que metaverso não é um lugar, é um tempo. É quando o digital for mais importante do que o físico. Aí eu pergunto, a gente já não... Pesado, né? Pesado, hein? A gente já não está vivendo isso? Porque assim, eu vim aqui gravar, tá? Primeira coisa que eu fiz, um vídeo. Tipo, as pessoas têm que ver que eu vim aqui, senão elas não vão acreditar. É aquela história da vacina. Tem que tirar foto com a vacina, porque senão não vale, não faz efeito. Isso, não faz efeito. Eu tenho que ir na academia e tenho que tirar foto, senão não malhei. Ou eu tenho que ir em tal evento. Como assim eu vou viajar para tal lugar e não posto foto? Você alimenta o eu digital talvez mais do que o eu físico, né? Exatamente. Quem aqui que atire a primeira pedra na câmera que não tirou uma foto antes de comer? Nossa, verdade. Que nunca, né? Que nunca. Hoje a gente não tirou, mas que nunca. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Pega o prato aqui, tira a foto, não, mas ajeita aqui, faz assim e tal. Às vezes vai comer já tá frio. Mas só vale se postar. Exato. Né? Exato. O pessoal tem que ver. Então, assim, como eu vou em tal lugar? Outro dia eu tive um evento incrível no Tangará. E aí eu falei, não, eu tenho que postar, gente. Como assim? Eu vou vir no Tangará e não vou postar? Não, esse lugar aqui é digno de postagem, né? Então, meu eu digital merece. Meu eu digital. E aí você vai fazendo aquele recorte do que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser a pessoa que está no Tangará todos os dias. Eu não sou essa pessoa, tá? Mas eu só posto as coisas interessantes. O Tangará, a nossa gravação. Isso me interessa. As outras coisas não, porque eu não quero ser isso, entendeu? E aí, o que é legal quando eu entro no seu perfil que eu vejo só isso, eu falo, nossa, como a Maia é bem sucedida. Muito. Como ela é o sonho de consumo, assim, pra minha vida. Como a vida dela é legal, né? Exatamente. Muito e aí, mesmo sem querer, tá, a gente contribui para essa mecânica que nem é saudável, né? Não é foco da nossa discussão, mas quantos problemas associados a isso tem. Mas então é isso, a definição que eu mais gosto é essa do tempo e não do lugar. Porque o lugar, aí vamos falar, tá, então quer dizer que eu já estou no metaverso? Sim. O que vai diferenciar são as interações que a gente vai conseguir ter. Na Web 1.0, a nossa interação era só escrita. E aí é isso, a tecnologia acompanha, né? Eu não tinha tecnologia suficiente
para transacionar imagem. Então, era só texto. Blogão. Aí depois, blogão, só texto e Comentário tal. no blog, já Comentário é uma evolução. no blog, né? isso, começamos a interagir e tal. Web 2.0 imagem, né? Eventuais vídeos, mas daquele que a gente tinha que pausar, deixar carregar. E agora essa Web 3.0, que é essa web da interação mesmo, né? Em tempo real, né? Isso, em tempo real, Live, com devices. Né? Então, assim, eu ponho óculos, me transporto para tal lugar. A gente tem devices como luvas e roupas, são pouco acessíveis ainda, né? Mas que a gente consegue sentir, então, o toque, enfim. E aí tem um filme que ele nem é novo, ele é de 2018, chamado Player Number One. Esse filme... Ele se eu tivesse que indicar um filme, eu indicaria esse, porque muitas pessoas falam Matrix, né? Mas a Matrix também é meio subjetiva a interpretação. E você não tem a consciência, né, do seu eu digital, como você tem no Player Number One. Exatamente. Estou anotando para eu assistir. Então, esse filme, para quem quiser entender um pouco mais sobre metaverso, eu indicaria esse filme. E ali é tão didático, né? Sem ser chato nem nada, Sim, que você entende isso. Como o eu digital fica mais importante do que o físico. Sobre aí como a gente vai evoluir nessa conversa para produtos digitais, vai ficar muito fácil de entender isso que a gente vai falar, né? Produtos digitais, quem vai querer comprar? Você está comprando e não sabe, né? Então, quando você compra... O seu eu digital já está comprando. Exatamente, né? Já está consumindo e você não sabe. Então, quando você pagou por um filtro ou alguma coisa assim, já é isso, já é um produto digital. Você já está comprando o produto para o seu eu digital, Exato. né? Animal. Então, você tem que olhar para a câmera lá e falar, você já está no metaverso. Você já está no metaverso e não sabia. Fique com essa. Essa é a novidade do episódio, né? Como que eu faço para entrar no metaverso, Maia? Você já está no metaverso e não sabia. Durma com essa. Né? Não tem como entrar, você já está. Você né? já está. Aí vamos aprofundar um pouco mais. A questão é, no conceito do metaverso, ele traz vários outros conceitos carregados, né? Como o blockchain, as criptomoedas e a descentralização, que eu acho que é o ponto principal e mais difícil de explicar, porque desde sempre a gente viveu num mundo centralizado, né? Eu moro num país X que fala uma língua Y e ele tem uma moeda assim e ela tá só as leis e a minha moeda tá lastreada no ouro e tal. E aí quando eu falo de um sistema descentralizado, principalmente que envolve as criptomoedas, enfim, e blockchain e tudo mais, ele não tem dono, um dono. Todo mundo é dono. Aí, como assim todo mundo é dono, né? E ninguém no mesmo tempo, né? Todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Então, assim, eu não tenho para quem reivindicar. O negócio é muito volátil, então agora ele vale muito, e depois ele não vale nada. E você pode ficar milionário e pobre, e vice-versa e tal. E isso eu acho mais complexo de explicar, mas é fundamental a gente ter noção disso, tá? Para entender para onde as coisas estão caminhando, né? Eu não tenho todas as respostas, queria ter com certeza e já saber o que vai dar, o que não vai. Mas, enfim, tem muitas iniciativas de governos já em relação à questão da criptomoeda. Tem, é uma forma que facilita muito a lavagem de dinheiro, né? Desvio e etc. Então, ao mesmo tempo é meio nebuloso, mas tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, aqui eu só citei um pouco. E diferente da moeda corrente, isso é bem complexo mesmo, porque ao mesmo tempo que o digital não tem limites, né? Ele é autoexpansivo, mas a criptomoeda ela é finita, né? Então, o dinheiro impresso, a moeda, se o governo achar que é necessário, ele imprime mais. E a criptomoeda não, né? Ela tem um número X, né? Esse aqui é o mais bacana. Você tem criptomoedas que são finitas e tem outras que não são, né? O que é mais interessante é que você consegue definir até a forma com que isso vai funcionar ao longo do tempo, né? É muito legal. E aí, pegando de forma bem prática, pra gente até não viajar e não ficar falando de conceitos complexos.
estamos no metaverso desde sempre, desde a era da internet. Desde o seu primeiro ball. Desde o seu primeiro ball, estamos na internet. Do IG. Beleza, agora de forma prática, né? O que eu posso utilizar do metaverso atualmente? Como que eu faço a inserção da minha marca nisso, da minha empresa nisso? Acredito que é o seu principal papel hoje, né? E se tem esse lugar, né? Eu gostei da definição do tempo, mas existe esse lugar que a gente imagina que exista, né? Perfeito. Então, existem vários lugares. E aí, por isso que a gente não vivencia o metaverso com plenitude ainda, tá? Porque para eu estar inserida no metaverso, eu tenho que entrar em plataformas centralizadas. Então, eu tenho minha conta no Instagram, minha conta no TikTok, cada uma delas eu tenho um avatar. E aí, eu tenho diversas outras plataformas que possibilitam níveis maiores de interação digital. E aí eu vou começar a falar um monte, porque daí tem um monte. Mas vamos falar de algumas que estão bombando. Então, em número de usuários, Roblox, Free Fire. Para moda, Decentraland, Zepeto. Eu sempre falo do Decentraland porque eles fazem o Metaverse Fashion Week. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Mas você tem Roblox, um monte de outras plataformas, tá? Que seriam metaversos. Então, eu estou nesse metaverso aqui. Para cada um deles, eu tenho que criar um avatar diferente. Então, eu não sou um único eu digital circulando por todo o digital, né? Eu sou um para cada plataforma. Então, isso é ante o descentralizado, que a gente fala que é um pilar super importante. Mas, para isso, também temos que evoluir em uma série de outros quesitos, e um deles é como remunerar, né? Porque cada plataforma ganha de um jeito. Então, quando eu entro no Roblox e monto meu avatar, eu tenho ali uma série de coisas que eu posso, de produtos digitais que eu posso comprar para fazer o avatar do jeito que eu quero. E fora os outros recursos que eu posso comprar, como melhorias de performance, não só coisas para a construção da minha persona, mas também para melhorar a minha performance, né? Então, funcionalidades mesmo para o avatar. Só que eu não consigo levar isso para outra plataforma. Então, aí se eu for para o Zepeto, eu tenho que fazer outro avatar. Daí ele tem totalmente diferente. E aí cada um deles também tem um objetivo diferente. Então, eu não tenho o mesmo objetivo em todas as plataformas. E aí muda a construção. Então, dependendo da plataforma que você vai entrar, ela já sugere para você, não use o seu nome verdadeiro, por exemplo, tá? Crie um nome aleatório. Sugerimos que você crie um avatar que não tenha nada a ver com você mesmo. Entendeu? Aí eles vão dando algumas indicações. Enquanto em outras, você faz uma versão, eu vou colocar aqui entre aspas, melhorada, porque é como se a gente colocasse ali naquele avatar as coisas que a gente gostaria de ter diferente do que a gente tem, né? E aí você, então, vai ter objetivos diferentes ali. Se for no Free Fire, você tem lá conquistar os territórios, e aí você tem coisas que você vai comprar lá dentro. E aí, por que eu estou falando desses primeiro, né? Que são as plataformas de jogos? Porque, em termos de consumo, isso já era muito natural para eles desde o começo. Sim. Então, assim, comprar vida, né? Comprar munição, acelerar, né? Ficar mais rápido, conseguir uma luta. E comprar os skins mesmo. Os skins, isso. Cada jogador tem suas roupas diferentes e aí você percebe quem é mais avançado porque tem uns skins que não estão disponíveis para todo mundo. Que ele só está disponível quando você está num certo patamar ou você tem X horas de jogo. Exato. Então é muito louco porque daí surgiram profissões como pessoa que joga para você, entendeu? Para desbloquear algumas coisas. Exato. Então, no Roblox, por exemplo, tem a Forever 21 lá dentro. E aí você pode ser dono de uma loja da Forever. Eu sou dona de uma loja, tá? Aí tá. E é muito legal porque eles disponibilizam recursos de gestão de negócio mesmo. Então, por exemplo... Você é uma franqueada. Eu sou uma franqueada. E aí você pode ter até assessoria do visual merchandiser se você
tiver não sei quantas horas de jogo. É que eu não consegui chegar nesse patamar ainda, tá? Mas se desse, porque daí eu queria descobrir um pouco mais para efeito de estudo mesmo, eu pagaria alguém para a pessoa ficar jogando para mim para desbloquear alguma coisa, entende? Então, assim, quando faz sentido para a pessoa, ela vê valor naquilo, ela paga, Sim. né? E aí vão surgindo novas profissões, novos produtos. Era até o que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que eu tenho que fazer o cliente, a marca, enfim, quem for, entender o contexto desse metaverso para fazer uma apresentação que tenha valor para a empresa, mas, acima de tudo, para quem faz a utilização da plataforma. Porque, senão, o que vai acontecer? Eu vou querer reproduzir nessa plataforma alguma coisa que eu já faço no físico, tá? Porque eu quero ser descolado, quero estar no metaverso, e não funciona assim, porque eu vou virar um ruído lá dentro. E a questão não é mais essa, é ser relevante. Então, quando a gente vê muitas marcas de luxo fazendo ações dentro de metaversos, então Gucci, Balenciaga, Nike, enfim, até a Nike tem uma cidade chamada Nikeland. E primeiro ela foi lá e entendeu o jogo. Normalmente isso acontece, a ação acontece de uma junção da marca com alguém que já era relevante dentro daquela plataforma, porque ela traz o que é importante. Então a marca, não adianta a marca, eu tenho que estar ali. Tá, mas eu tenho que entender o game de verdade, a dor do jogador, para eu propor alguma coisa que seja relevante de fato. Senão, vai ser só para eu postar ali e falar que minha marca está no metaverso. Não é essa a questão, né? Legal. Então, é entender que público está ali, se faz sentido a minha comunicação com esse público e quem eu preciso trazer para perto. E é mais do que propaganda, né? Exato. Não é simplesmente expor a minha marca, mas encaixar isso com aquilo que está acontecendo ali, né? Exato. Porque dá para monetizar, né? Dá para monetizar de várias formas. Inclusive, já tem empresas que vendem espaço publicitário dentro do metaverso. Então, você compra um outdoor dentro de um jogo. Você pode fazer isso. E aí, só que você tem que entender. O seu público está onde, né? Porque daí eles... É como... Vou tentar trazer do físico mesmo, né? Então, se eu fosse comprar um outdoor na cidade de São Paulo, tudo bem que não podemos, mas se fosse, né? Em que bairro seria? Entende? Se for até propaganda em relógio, eu vou dividir esse horário com alguém? Que horário que eu vou? Né? Então, ou é no ponto de ônibus? Em que lugar? Né? Meu produto faz sentido de estar ali ou não? Então, já tem empresas comercializando. No metrô, né? Tem vários espaços. Não tem outdoor, mas tem vários espaços para isso, né? Aí no metrô, qual linha que eu vou usar? Eu tenho que definir isso. Se eu tiver que escolher horário, qual horário? E aí, então, eu tenho que entender isso. Qual é a rota do jogador? Aonde eu tô? Meu produto faz sentido, não faz? Então, tem de tudo quanto é coisa. E se eu só vou aparecer ali, ou se aquilo é um chamariz, ou você pode trocar o número de moedas de vida que você tem por desconto na loja, alguma coisa assim, né? Então, teve uma ação muito legal do Boticário que... Agora me fugiu qual era a plataforma, tá? Mas você dava um check-in na loja, no jogo, e aí você conseguia converter isso em crédito para comprar na loja física, tá? Um cupom, né, da vida. Tipo um cupom. Uma ideia de cupom. Uma ideia. Não assim, eu imagino, não é mega revolucionário, porém é extremamente complexo. Sim. E aí você fala, então não é só a questão de ter a ideia, a questão é executar. Como eu executo isso? Né? Eu preciso ter uma equipe legal. E como faz sentido isso dentro daquele contexto, né? Porque senão exatamente. Né? Ganhei um desconto e né? Morreu aí, né? E entre outras Mas coisas, você pode comprar perfume no jogo muitas vezes, né? Então, aí a gente pode entrar nisso que tem umas coisas que eu vou dizer que eu não entendo, porque para mim não faz sentido. Talvez seja pela questão da idade mesmo, entendeu? Verdade. Então, por exemplo, a Gucci, ela vendeu uma bolsa numa plataforma por um valor superior à bolsa física. Uma Gucci. A maioria das mulheres quer ter uma bolsa Gucci. Então, eu compro para usar no metaverso e eu nem posso transitar pelos metaversos, é só para aquele lá. Tá? Eu acho que era para o Roblox, se eu não me engano. E aí, eu só posso usá-lo no Roblox
Como assim eu só posso usar no Roblox? Quer dizer, se eu quiser entrar no Zepeto, eu não tenho a Gucci. Eu vou ter que comprar outra e ela é mais cara do que a física. Então, olha como o digital ficou mais importante do que o físico. Para essa pessoa que comprou principalmente, né? Exato. Não quero cortar o barato de ninguém, mas lógico que tem muita especulação. Então, assim, a própria marca lança, a própria marca compra, né? Enfim, não estou falando que é o caso da Gucci, mas dá para a gente fazer isso, sim, para especular. Sim. É um mercado totalmente especulativo, então ele não tem lastro em nada. Sou eu que dito o quanto vale, né? E o principal, né? Tá tudo começando. Quem produz conteúdo sobre isso? Quem tá lá? Quem são os primeiros que aparecem, que vão ter o destaque? Então faz total sentido, né? Eu ainda tô com uma dúvida aqui. Sim. O metaverso lá do Mark, né? Como que a gente acessa? É tipo metaverso.com, cria uma conta e cria lá seu avatar e sai... Uma vez, enfim, até eu queria compartilhar isso, mas uma vez eu fui num cliente e aí ele falou, eu quero fazer alguma coisa no metaverso. Aí eu comecei a falar e vi que ele estava meio estranho. E aí ele falou, não, sabe o que é? Eu pensei que eu acessava metaverso.com e pronto, eu estava no metaverso. E aí eu falei, caraca, peraí, que agora eu preciso explicar que não é exatamente isso. Mas o meta do Zuckerberg, então, ele transformou o nome, ele sendo ele, tá? E a empresa sendo a empresa que demorou até, tá? Mas a verdade é que não está virando. Não está virando como esperado. E o que está virando mesmo são as coisas que envolvem um objetivo muito claro. Por isso que o jogo fica mais fácil da gente representar todo esse conceito de metaverso. Porque aí, por exemplo, tá? Vamos falar do Decentraland, que é um que eu acho relevante para a moda. Qual o objetivo? Interagir com pessoas ali naquele lugar. Mas eu não ganho nada, como é que eu faço? Ainda é meio tosco o layout, aí envolve a questão da tecnologia, tá? Ainda não temos tecnologia suficiente para rodar como a gente gostaria. Então, quando teve o primeiro Metaverse Fashion Week, se vocês pesquisarem, vocês vão ver muita gente falando mal. Praticamente só gente falando mal. Foi tosco, travou, nananã, mas o que aconteceu? A real é que vocês já devem ter ouvido falar sobre computador para gamer. Que ele vai lá e faz um computador com as necessidades que ele tem como gamer. A maioria das pessoas tem um computador normal. Esse computador normal não está preparado para rodar o que roda nessas plataformas. Então, o que acontece no computador normal? Ele trava, ele superaquece, e aí a sua experiência é frustrada. Às vezes a conexão também não ajuda. A conexão não ajuda, dependendo do horário. Então, assim... Na época da pandemia, não sei se vocês vivenciaram isso, mas tinha o horário das lives, das 7 às 9. Cara, eu tinha que dar aula e travava loucamente. E aí tenta no 4G, ainda era 4G na época. E aí volta pro Wi-Fi, não sei o que e tal. Então, porque todo mundo estava consumindo. E aí mais ou menos aconteceu isso no Metaverse Fashion Week. Foi bem frustrante, né? Muitas marcas decidiram não participar exatamente porque não queriam ter uma experiência que fosse frustrante para isso, né? Mas a verdade é que a gente precisa dar os primeiros passos, entende? E esse é o preço que a gente paga por ser inovador. E eu acho muito legal quem foi lá e bancou de estar lá nesse primeiro evento. Foi toscão. Entendeu? Então, mas rolou. Mas rolou. Foi o primeiro e está marcado na história. E aí você tinha várias vantagens em relação ao físico. Então, assim, todo mundo estava na primeira fila. Entendeu? Então, todo mundo estava assistindo democraticamente. Um negócio muito interessante para o universo da moda, que trabalha tanto essa questão do eu fico na primeira fila, né? Você tem muito marcado isso, a questão da posição, né? Então... E é pouca gente ali, né? Exatamente. Mas isso já com a tecnologia vai acontecer. Então, você compra níveis de acesso em que o seu zoom não fica tão bom, é limitado. Então, pode ser, vai verdade. acontecer, certeza. Verdade. Aqui você assiste em 4K e aqui você assiste mais ou menos numa resolução ok, porque você está comprando o ingresso lá do fundo. A gente já está vivendo isso aí nos streamings, né? Então, você tem uma mensalidade menor se você assistir propaganda. Sim. Ou você tem uma mensalidade X, mas aí você assiste 4 vídeos por mês, por exemplo, né? Então, já vão criando outros produtos ali. Pode ser que aconteça isso. Eu fico chateada porque o legal é exatamente poder democratizar.
Mas, para alguns segmentos da moda, não faz sentido. Então, assim, se eu sou luxo, e aí essa discussão eu acho super legal, se eu sou mercado de luxo, eu não sou acessível. Exatamente o pilar do inacessível é que me faz ser uma marca de luxo. Então, eu não quero primeira fila para todo mundo. Porque eu preciso que você se sinta especial, né? E aí tem que ter um número limitado de pessoas para que você entenda que aquilo tem um preço, né? De pertencer àquilo tem um preço. E aí eu tenho que pensar em tudo isso e levar tudo isso para o digital, que tem outros pilares, né? O da democratização, capilaridade e tal. E aí é totalmente conflitante. Cara, puta papo sensacional. Como eu falo pro Saulo, né? Eu sou o chatão que tem que encerrar o papo, mas, cara, já deixo o convite de antemão para um bis, para um parte 2. Já acabou? Já acabou. Mentira! Porque, nem cara... falamos de NFT. Exatamente. Né? Caramba! Você falou indiretamente aí, né? Não, Eu mas falei tem diretamente. que ter Nossa, que é super importante. Nossa, passou muito rápido. Muito gente. rápido. Já deixamos aí, ó. Você já deixou a deixa. Pra mim tem que ter um bis pra gente falar e de preferência se a gente puder marcar isso, eu organizo pra gente fazer num metaverso nosso. Com interação ao vivo da galera e tudo mais. Acho bem legal. E curti demais, principalmente o ponto que abriu minha cabeça. Eu já vivia no metaverso e tá tudo certo. E não sabia. E eu acho que fica de lição também que existem várias formas de metaverso, né? Vários sabores, talvez, né? Várias formas de interagir. Então, essas camadas que a gente vai inserindo é que vão fazendo com que essa experiência fique cada vez mais real. E vem aquele conceito do multiverso, lá do Doutor Estranho. Que, cara, eu tô no multiverso do Instagram, agora eu tô no multiverso do Facebook, agora do TikTok, e assim vai rodando em vários multiversos. O duro é alimentar todos eles, né? Nossa, exatamente. Então, quando o seu eu digital começa a alimentar tudo isso, realmente sobra pouco tempo pro eu físico, né? Mas, cara, porque você tem que produzir o conteúdo e depois que você produz, a interação vem, né? Então, você interagir sobre isso, responder comentário, responder, né, uma avalanche de... É muita gente, né? É muita gente. Cara, faz total sentido isso, porque você é uma pessoa no LinkedIn, você é outra pessoa totalmente diferente no Instagram. Você falou isso no último episódio, né? Que é a moça do Instagram ou a moça do LinkedIn, né? Sobre como ela se veste na vida real, né? Total. Agora eu tô falando com qual? Maia. Exato. E por falar em falar com a Maia, perfeito. Como que a galera te encontra? Site, Instagram, dê os seus endereços do multiverso pra gente. Ok, gente. Aonde eu interajo mais é no Instagram, tá? O meu metaverso favorito. É Maia, M-A-Y-A, @ms, Maia Matiaso. E ali também é onde eu distribuo mais conteúdo. Então, bastante conteúdo sobre metaverso e moda. Então, assim, ações de marca, falo bastante sobre NFT, que pena que não deu tempo da gente falar, mas ali Teremos um episódio exclusivo. Teremos, com certeza. E aí, acho que ali é mais fácil, pode me acessar por ali, e aí a gente depois passa os demais contatos. E também queria aproveitar este canal para falar que em setembro, no final de setembro, vai sair um livro que eu escrevi com o Felipe Moraes sobre metaverso. E aí tem um capítulo só sobre moda. Então, vai sair onde? Vai sair pela editora Bem Virá e vai estar disponível em todas as livrarias e online. E aí, com certeza, eu vou falar bastante sobre isso no Instagram. Vou fazer uma live com o Felipe para a gente falar um pouco sobre o livro. Tem lançamento presencial ou não? Vai ter. É que como eu vou viajar no final de setembro, eu vou ver, vai ser só depois. Então, vai ser em outubro. Tá bom. Né? Mas sem data. Em setembro já dá para comprar no Kindle? Já, eu aviso vocês. Avisa nós. Tá? A gente compra e aí, quando for fazer o lançamento, a gente já faz o podcast junto para fazer noite de autógrafo. Que legal, gostei. Vou cobrar, hein? Mas pode cobrar. Vai que vocês não me convidam, vai que não tem nenhum view. Nenhum, acho que vai ser impossível. Jamais. Agora, eu acho que o assunto interessa bastante. E eu acho que desmistificou um pouco, né, Deltão? Muito. Que bom, Porque gente. a gente fica com essa história da notícia, né? A empresa X faz uma reunião no metaverso. Aí você fala, como que eu acesso esse, né? Metaverso.com, né? Então, eu acho que essa transparência sua, né, na forma de
começar lá do começo, né? Isso, vamos lá de trás, né? Pegar toda essa história e mostrar como que isso realmente já está no seu dia a dia, né? E você não tem como falar que você não está no metaverso, porque se você está vendo esse podcast, ouvindo esse podcast, você já está no metaverso de algum desses lugares, né? Seja do Google no YouTube, seja no Spotify, seja na Apple, né? Então, em algum desses metaversos, provavelmente você já está incluído. E lembrando que agora você pode interagir com o podcast, certo, Delton? Explica isso aí. Já pode mandar seus comentários, suas perguntas, que a gente vai encaminhar para que ela possa responder nos stories. E também diretamente ali no próprio Spotify. Você deixa o comentário, a gente vai respondendo. Tem um chat ali com respostas. Nossa, que legal, gente. Isso aí. É o Web 3.0. Tá evoluindo, isso aí, né? Então Show, é isso, gente. né? Obrigado, quero agradecer os dois pelo agradeço. bom papo. Não é brincadeira, vamos fazer um só sobre Passou NFT. voando. Passou voando demais. E a você, espero que você tenha curtido também esse episódio. Deixa aí seu comentário, deixa aí seu like. Segue lá, Maia Matiaso, no Instagram para conferir as novidades do livro dela aí. Obrigado, gente. Beijos. Valeu. Um abraço, gente. Grande Tchau, tchau. abraço. Até.